Olá, boa noite, criadoras. Sejam muito bem-vindas. Olha, eu estou vendo gente aqui que está em Pernambuco para a convenção de diretoras. O que vocês estão fazendo aqui comigo? Vocês querem aprender, né? E eu estou muito animada por ter vocês aqui. Começa amanhã oficialmente, né? Deixa eu permitir a entrada de todo mundo. A gente já vai começar. Fiquem com caneta e papelzinho na mão, porque como vocês não vão poder usar o celular para anotar, já que vocês estão aqui comigo, é muito importante que a gente não confie na nossa cabecinha, que ela esquece muito rápido muitas coisas importantes. Então, é bom a gente anotar e, sem dúvida nenhuma, isso também reforça muito o aprendizado. Meus amores, então, antes de começar, eu quero dar os parabéns, né, pelo nosso desafio da semana passada. Eu sei que nem todas conseguiram concluir 5 dias, mas, sinceramente, o número das que concluíram foi muito maior do que eu imaginava. Eu vi gente assim no último dia, não acredito, Júlia, um vídeo, aí tu quer me matar. Aí agora, e eu sou morta de vergonha, como é que eu vou fazer? E ainda assim fizeram. Então, assim, vocês não provaram nada para mim, vocês provaram para si mesmas o quanto são capazes quando vocês estão decididas. Então, esse poder de decisão, ele vai muito além de um post. Eu tenho certeza que a autoconfiança de vocês, principalmente para quem conseguiu, né, fazer o desafio, ficou ainda maior. Como eu sempre falo, a autoconfiança, ela vem como? Quando a gente se promete algo e quando a gente cumpre aquilo que a gente se prometeu, porque a gente tem muita facilidade de prometer para os outros e cumprir para os outros, mas quando é com a gente vacila na primeira oportunidade. Então, a autoconfiança, ela vem dessa forma, quando a gente fala que vai fazer algo e faz aquilo. Pode ser pequeno como for, mas qualquer ação que te tire do lugar e te faça se prometer e cumprir aquilo, você fica com o ar assim mais confiante até para novos desafios. Eu queria ouvir uma de vocês que cumpriu o desafio em 5 dias, de como foi essa experiência. Pode ser bem rapidinho, só para que você possa compartilhar com a gente algo que foi importante para você nesse desafio. Alguém quer falar? Oi, Flor, boa Oi, tudo noite. bom? Tudo bem? Tudo bem. Eu já tinha participado daquele desafio anterior, né? Aham. Eu gosto de, quando tem esses desafios, que eu me sinto desafiada. E eu tentei fazer, né? Tentei fazer, não. Eu fiz os 5, o último de sexta-feira, né? Quando eu estava ocupada lá no fórum, eu fiz assim, quando eu cheguei em casa, quase mais 7 e pouco, mas eu me lembrei, porque eu estava sem celular. Aí, quando eu cheguei, meu Deus, é o último desafio, eu não posso ficar sem. Aí eu fiz. Procurei assim, eu não fiz logo um vídeo, né? Eu já tinha um pronto, eu só postei e fui fazendo o texto. Sim, sim. Mas, assim, eu amo ter o desafio. E eu amo que vocês amam e metem a cara e fazem. Isso é É, maravilhoso. Parabéns. é muito enriquecedor, assim, um desafio que chama a gente para mesmo para a gente botar a cara mesmo, né? Dar tapa na cara para a gente falar, se comprometendo. E assim, depois do desafio, eu já postei, né? Eu estou seguindo assim uma regrinha, eu já postei ontem, aí eu Ó, programei agora para postar às 19 horas, que eu acho que já deve ter tá lá. Então, eu estou sim, fazendo assim, entendeu? Estou programando, eu vou fazer outros vídeos, para não ficar só aqueles que eu já tenho, quero fazer uns novos. sim. Se a produção de conteúdo, postar não tiver na agenda, não adianta, não vai acontecer. Porque não é uma prioridade. E tudo aquilo que não é prioridade, naturalmente fica de lado. Eu fui no retiro que as meninas estavam, né, em Barreirinhas, e uma frase que me chamou muita atenção, que a Rosana Bonazzi falou, ela falou assim, que hoje não é mais você escolher, eu vou trabalhar no digital ou eu vou trabalhar no físico. Ela falou digital e físico. Então, os dois são importantes. É óbvio que, se fosse para escolher, escolha o presencial, porque o presencial, de fato, é o que convence, é o que vai realmente fazer com que as pessoas se conectem intensamente com você. O digital, ele vem como uma forma de você se posicionar em um ambiente onde todo mundo procura algum tipo de credibilidade para algum serviço que vai querer pagar, está indo atrás.
Porque, por exemplo, nós somos assim, quando a gente vai atrás de uma empresa, a gente vai atrás do Instagram para ver se a empresa é verdadeira, o que estão falando sobre, e vão fazer isso com a gente também. Então, se forem fazer isso conosco, e vão, que nós estejamos preparadas e tenha uma presença firme ali no Instagram. A Thaís levantou a mão, quer falar, Thaís? Oi. Oi, meu amor. Bem-vinda. Obrigada. Então, foi muito, muito legal. Assim, para mim particularmente, porque eu já estava nesse movimento de postar coisas, de fazer vídeos no meu Instagram, mas eu não tinha assim uma rotina. Então, Sim. geralmente eu fazia quando dava tempo, né? Então, hoje eu tô com um tempinho, eu ia e gravava um vídeo. E assim, eu tenho muitas ideias, mas eu tenho muita dificuldade de colocar em prática. Sim. Então, o desafio foi legal porque me deu um direcionamento, ó, faz assim, faz assim. E aí você, baseado naquele direcionamento, você vai colocando as suas ideias em cima. Então, para mim foi muito bom assim conseguir criar essa rotina. Eu não sei programar stories, não sei programar postagem. O último dia foi muito difícil, porque eu tinha feito 2 eventos, e aí eu ia postar uma foto, aí você falou assim, é vídeo. Eu falei, ai, Senhor, agora. Eu cheguei 7 horas super cansada, aí peguei um vídeo que eu já tinha feito há muito tempo, não postei, esqueci de pôr o som, mas foi. Eu falei, seja que Deus quiser, o importante é entregar a lição de casa. Então, foi muito legal, assim, fiquei muito feliz de ter participado, porque dá um ânimo para você fazer as coisas assim todo dia e torna um hábito, né? Exato. E teve alguma repercussão entre as pessoas que te seguem? Sim, sim, teve bastante gente, assim, aumentou o número de curtidas, alguns amigos comentaram, nossa, que legal que você tá postando agora, né? Teve até um que eu turbinei para ver se dava uma aumentada nos seguidores, que eu tô com bastante dificuldade de aumentar o número de seguidor, né? Aí eu turbinei um para ver se dá uma deslanchada. Sim, é que o Instagram ele já não ajuda muito, né, na entrega. Aí a gente precisa, em alguns momentos específicos e claro, naquilo que realmente a gente acreditar que vale a pena, né? Porque está investindo um valor, precisa ver se vale a pena de fato. Mas parabéns, Thaís, eu estou muito feliz que você está aqui, que esse hábito possa permanecer, que esse senso de urgência, mesmo meia-noite, sem som, sem vídeo, mas que quando você se prometer que você se cumpra, porque isso é o mais importante de tudo. Parabéns mesmo. Obrigada por estar aqui. Acho que a gente já pode começar. Estou muito feliz e animada. No final, a gente vai fazer o sorteio, vou explicar certinho como foi, mas já estão todas aqui que fizeram os 5 dias. E nós vamos agora falar um pouco sobre como ter sempre ideias para postar. Eu vou compartilhar aqui a aula com vocês. O nosso assunto de hoje é como sempre ter ideias para postar. E aí vem a pergunta que eu amo fazer. Quantas aqui se consideram mulheres criativas? Você se considera uma mulher criativa? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Pode botar sim ou não, tá? Quero ver aqui mais ou menos a porcentagem de pessoas que se consideram criativas. Sim, sim, olha, que legal. Não, não, obrigada pela sinceridade, não, muito, não, não. O não agora choveu. Uma foi pegando coragem com a outra. Perfeito. O que vocês estão falando nos comentários reflete muito essa pesquisa que eu vou mostrar aqui para vocês. 39% das mulheres em uma pesquisa que foi realizada se consideram criativas. E o que isso significa? Não significa, primeiro, né, que isso é uma separação. 39% são e 39% não são. Não. Isso significa que as pessoas se consideram, ou seja, 39% das mulheres que foram entrevistadas se consideram criativas. Mas a criatividade, ela é inerente do ser humano. Todas nós somos criativas. É só você pensar num momento onde você precisou dar uma resposta para o seu filho de uma pergunta inusitada,
Pensar no momento que você estava com uma cliente, ela te fez uma pergunta assim, meu Deus, como é que eu vou responder essa pergunta? E você conseguiu se sair. Em vários momentos da nossa vida, mostra o quanto nós somos criativas. Mas o que tem acontecido de fato para que a gente não se sinta tão criativo? O que tem prejudicado a nossa criatividade? O excesso. O excesso de quê, Júlia? O excesso de tela, o excesso de seguir muita gente, dar muita dica, o excesso de comparação e o excesso de perfeccionismo. A nossa criatividade, ela é muito afetada pelo nosso dia a dia, pela forma como a gente lida com as coisas. E o excesso de tela, de ficar muito tempo no celular, acaba com a nossa criatividade. Porque eu acredito que muitas vezes a gente entra no celular com o intuito de ter ideias, de ver o que estão postando, aí o que eu posso fazer também. Só que não vai aparecer só inspirações, vai aparecer de um tudo, de Virgínia e Vini Júnior, enfim, de um tudo, às vezes menos do que realmente você precisaria ver. E nós precisamos saber parar. E o não saber parar, o não conseguir, essa fissura por estar ali e se encharcando de informação, acaba se tornando um vício. E isso faz com que a nossa criatividade, a nossa vontade de fazer as coisas seja completamente anulada pelo excesso de tela. Então, se você hoje não se considera uma pessoa tão criativa, primeiro quero te falar que isso não é verdade, não aceite isso. E para você se perceber, será que eu estou passando muito tempo no celular e tem sido um tempo bom, positivo, ou eu preciso parar um pouco porque está demais? Porque isso aqui, o certo era nos dar dinheiro, e não a gente perder a nossa vida vendo tudo e todos e acabar como? Se comparando, caindo na baia do perfeccionismo, de ficar olhando assim algumas e falar, meu Deus, eu nunca vou fazer igual. Eu nunca vou fazer igual. Não vai mesmo, porque você é única. E as pessoas que te seguem, elas te conhecem. Muitas vezes a gente pode pensar, vamos pensar aqui na Sabrina maquiadora, maravilhosa. Ela é muito conhecida por todas as Mary Kays do Brasil, não concorda? E aí, você pode pensar, nossa, por que eu vou gravar um vídeo do batom Roma Red se a Sabrina já fez um vídeo desse? Aí você vai na sua rua, pode bater de porta em porta e mostrar a foto dela. Você conhece essa mulher? Todos vão dizer que não. Porque muitas vezes, por a gente estar totalmente envolvido na nossa bolha, né, na nossa bolha, Mary, que a gente acha, meu Deus, todo mundo conhece essa pessoa. Para que eu vou postar se ela já falou, se ela já fez? Eu estou dando o exemplo da Sabrina, mas eu sei que tem muitas outras criadoras de conteúdo da Mary Kay que são inspirações para você, e isso não pode ser um fator para te parar, e muito menos para você pegar os conteúdos de outra pessoa e jogar no seu, porque isso é quebrar totalmente a tua credibilidade no Instagram. Quem tem que aparecer no teu Instagram é você. Se hoje no teu perfil ainda tem fotos e vídeos de outras consultoras e diretoras, de outras pessoas, reavalie se isso está te trazendo ainda mais credibilidade ou não. Já te adianto que não. Então, se você hoje ainda usa muito, eu acho assim, que, por exemplo, em relação a outras criadoras de conteúdo, o que eu acredito que funciona se a gente for compartilhar de outra pessoa um conteúdo? Uma cliente tua te ligou desesperada, nossa, eu vi a cor desse batom, como é que ele fica nos lábios? Eu preciso agora, eu vou decidir agora. Se você, naquele momento, não tiver, você envia por WhatsApp o que você tiver em mãos, seja o vídeo da Sabrina, vídeo de outra pessoa, envia, sana essa dúvida. Mas em relação ao teu feed, você precisa enxergar ele como a tua identidade dentro do Instagram. Porque quando a tua cliente sai de um encontro contigo, sai apaixonada pelo teu atendimento e começa naturalmente a falar para as amigas dela, nossa, se você estiver precisando de uma consultora Mary Kay, a minha é maravilhosa, ela atende de uma forma super atenciosa. A pessoa, gente, não vai perguntar o teu telefone, ela vai perguntar, qual é o Instagram dela? A gente faz isso com os outros vão fazer isso com a gente. E aí, quem ela vai encontrar no teu Instagram? Vai ser fotos de outras pessoas, porque, assim, são segundos para ela decidir permanecer ou sair dali. Então, são segundos onde ela precisa bater o olho na tua identidade visual ali no Instagram e precisa ver
a consultora dela, e não outras pessoas. Porque o que acontece, gente? Se eu entro no Instagram de uma pessoa que eu quero contratar e aparecem fotos de outras pessoas aqui no Instagram, não me traz credibilidade. Eu já quero zarpar dali, porque a gente tem muito medo de ser enganada, e precisa ter mesmo, porque hoje o que não falta são pessoas maldosas, né, que querem realmente se aproveitar para fazer o mal através das redes. Então, a gente precisa se sentir segura para tomar uma decisão. Só que você precisa perceber se hoje, no seu Instagram, você está realmente fazendo o seu posicionamento com a tua pessoa, ou se você está usando outras, e aí realmente você está dando um tiro no próprio pé. Até agora aqui, fazer uma faxina. Precisa fazer uma faxina no Instagram, fazer uma limpa, não só das suas postagens, mas também quem você segue. Se você está seguindo alguém que de alguma forma te desperta algum tipo de comparação e você não se sente bem, para de seguir. Para de ficar se martirizando e colocando aquilo que não te faz bem. E lembra, a tua cliente, ela te conhece. A tua cliente é atendida por você. A tua cliente confia em você. Então, não precisa se preocupar se 350 mil pessoas já postaram aquilo. Poste a mesma coisa, porque as tuas clientes vão ter acesso ao teu conteúdo e não da fulana super conhecida, super seguida. Tá certo? Vamos para o próximo. E esse se livrar do excesso, né, que é muito importante, a gente precisa entender que a gente precisa consumir o que vai nos trazer crescimento. Até escolher quem segue, como eu falei ainda há pouco, porque senão o digital vai consumir a gente. E eu não sei se vocês já se sentiram como nessa imagem, de ficar muito tempo, de se perder realmente, pensar que ia passar só alguns minutos no Instagram, e quando vê já passou o maior tempão, e no final você se sente assim, esgotada, como se você tivesse feito exercício físico, porque a sua mente está cansada daquele estímulo visual. E você está se boicotando, porque quando a gente se sente assim, a nossa criatividade, que você sentia que já não tinha muita, vai simplesmente por água abaixo. Então, eu queria começar essa aula falando sobre isso, porque apesar de falar sobre o digital, mas eu tenho muita preocupação com essa questão da saúde mental. E o digital a gente não tem para onde correr, realmente a gente precisa estar presente, mas com sabedoria, de uma forma que aquilo vá nos trazer crescimento e não provocar a nossa queda. Então, vigiem muito nisso. Vejam lá no celular de vocês, todo mundo tem essas configurações de quanto tempo você passa, né, nas redes sociais, no Instagram. Dá uma olhadinha de como é que está o teu tempo hoje. E tenho até medo de pedir para vocês compartilharem comigo, porque eu sei que a maioria vai ser assustador, porque realmente, quando a gente não se percebe, a gente está muito tempo aqui vendo a vida dos outros e a nossa vida, os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos estão cada vez mais distantes, tá bom? Então, se preocupem de verdade com isso, para que a criatividade, para que você se sinta mais criativa, para que você possa se sentir cada vez mais capaz e confiante de fazer aquilo que você precisa fazer em prol do seu crescimento. E vamos lá agora para saber como sempre ter ideias para postar. Agora é o momento de você anotar, que eu vou dar umas dicas aqui bem práticas para você. E com esse controle de tela, com esse controle de comparação, com o parar de perfeccionismo e colocando essas dicas em prática, eu tenho certeza que você ficará ainda mais fantástica na criação de conteúdo. E se você achou que aqueles 5 dias tinham sido incríveis, a partir de agora, porque a tua decisão que vai fazer a diferença, vai ser ainda mais incrível, tá bom? Então, o primeiro ponto qual é? É definir o objetivo dos conteúdos do mês. Todo início de mês, eu separo para as minhas clientes, para quem não sabe, para quem é nova aqui, eu atendo algumas nacionais da Mary Kay em relação à criação de conteúdo. Eu pego a Pink Magazine e eu vou definir quais vão ser os objetivos do mês de acordo com o perfil daquela cliente. Não significa que tudo que foi lançado, tudo que aconteceu, tudo que tem de novidade, você vai trabalhar. Você precisa entender qual é o seu objetivo do mês, de acordo com o que você tem no estoque, de acordo com o que você se colocou como meta pessoal. Então, tudo isso vai fazer com que cada uma, de repente, tenha objetivos diferentes. Não é porque todo mundo está postando sobre uma coisa que, às vezes, é o teu objetivo,
tá? Eu conheço consultoras que elas, assim, são expert em vender fragrâncias, mas, assim, expert no nível delas gravarem um vídeo, falar sobre as notas e a gente conseguir imaginar o cheiro. Olha que loucura, eu acho isso um dom excepcional. Então, o foco dela é vender fragrâncias, é o forte dela, é o que ela ama fazer, ela gosta de falar. Então, sempre, independente do que acontece no mês, aquele é o objetivo dela. Então, se você hoje é uma consultora que se considera, nossa, as minhas clientes amam quando eu falo sobre cuidados com a pele, a forma que eu falo, a forma como eu conduzo aquilo, então sempre você vai colocar isso no objetivo do teu mês como conteúdo, porque é o que vai te fazer ficar conhecida pelas tuas clientes. Quando ela pensar naquele assunto, ela vai pensar em você, porque você constantemente se posiciona, ok? Então, como é que eu faço com as minhas clientes? Eu pego a Pink Magazine, logo no primeiro dia do mês, eu pego a The Look e vou definir. Eu vou dar um exemplo aqui de 4 focos do mês que você pode repetir, você pode fazer isso para o seu mês ou não, mas só para você entender como é que funciona a minha criação de conteúdo para essas nacionais. Então, vamos lá. Vamos supor que eu escolhi sobre vendas de kit de Natal, porque vender presente para Natal não é em dezembro. A gente começa a vender agora, né? Então, se você quer crescer as suas vendas no final do ano, trabalhando como personal shopper, você precisa começar esses conteúdos agora, tá? O outro objetivo, de repente, do mês, o programa Compartilhe o Legado. Eu decidi que eu quero conquistar aquela bolsa. E aí, o que você vai fazer? Você vai postar a bolsa? Não. Você vai postar o porquê as pessoas deveriam ser uma empreendedora da beleza como você. Lembra que a gente não vende bolsa, gente. A gente vende... A gente que eu digo, olha, eu estou me incluindo, eu não sou consultora, né? Mas eu já estou há 15 anos nesses bastidores que eu me sinto nesse mundo cor-de-rosa totalmente. Mas vocês não vendem bolsa, vocês vendem produtos, você vende oportunidade. Então, se você quer conquistar a bolsa, os seus conteúdos não vão ser sobre a bolsa, a não ser que você seja uma nacional e queira inspirar a sua área a conquistar, a não ser que você seja diretora e queira inspirar as suas consultoras a conquistarem depois, claro, que você, como exemplo, conquistou. Então, tudo isso a gente precisa pensar, porque se você, por exemplo, é uma consultora nesse momento, ainda não tem uma grande equipe, você posta a bolsa apenas, né? Não que não possa, tá, gente? Claro que pode, você pode postar aqui, nossa, olha que incrível que a minha empresa está fazendo para mim esse mês. Não estou dizendo que é proibido, mas não tem que ser o foco. Você não precisa postar toda semana sobre isso, porque a bolsa, naquele momento, vai ser o resultado de um trabalho onde você conseguiu inspirar outras mulheres a fazer o que você faz. Ok? Ficou compreensível? E aí, o terceiro, vamos supor que são os lançamentos. Não, esse mês eu quero trabalhar os lançamentos do mês. E o quarto objetivo está em Wise 3D. Pronto, você vai definir 4 objetivos no seu mês. Esses são exemplos de pontos que estão em alta, certo? Mas que você pode fazer alguma mudança. De repente, você olha para o teu estoque agora, você comprou, né, uma quantidade base bem legal e agora você vai conseguir vender pelo preço normal. E ela com preço normal ainda é muito vendida porque ela é muito maravilhosa. Então, você vai incluir nos objetivos do seu mês também aquilo que você está vendo no seu estoque, que não pode ficar parado. Qual seria o mundo ideal? Seria que todas as consultoras fizessem pedido no primeiro dia do mês e trabalhassem junto com a empresa a linguagem do foco do mês. Isso seria, assim, incrível. Mas a gente sabe que, na realidade, acaba não acontecendo tanto isso, e tem muitas consultoras que fazem no último dia do mês. Então, enquanto muita gente está celebrando as paletas novas, a nova fragrância, as colônias novas, tudo aquilo que veio de novidade, as consultoras ainda não podem, algumas, né? Ainda não podem dar tanto foco nisso porque elas estão com os produtos do último mês, que elas precisam vender, elas precisam movimentar. Então, tudo isso você tem que analisar, tá? Então, não é só... Eu vou lançar lá a foto da paleta de sombras porque vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Tu tem para vender agora? Ou tu já encaminha o Mary Kay um clique? Como é que você vai fazer? Porque é interessante a gente
repensar isso, porque, por exemplo, se uma pessoa que se interessa não é do teu estado, e só pode vender no momento, né? Dentro do teu estado, Mary, que é um clique, você não tem como enviar porque você não tem a paleta ao vivo. Então, tudo isso você tem que ver para ver se você não está se boicotando ou se você está fazendo conteúdos que te fazem crescer ainda mais, certo? Então, é por isso que eu falo que, apesar desses 4 objetivos do mês serem óbvios para o início do mês, de acordo com o que a empresa está levando, mas você tem que ver se a sua realidade hoje condiz com essa, tá bom? Compreensível? Mandei um coraçãozinho, um emojizinho para eu entender que vocês estão aí comigo. Show, maravilhosos. Nossa, o coração da explodiu, que legal, né? Gente, eu ainda não tinha visto esse coração explodindo. Foi muito legal, gostei. Não sei quando é que explode, mas achei maravilhoso. Vamos lá, continuar. Quando você define esses 4 objetivos, ou seja, no mínimo você teria 4 tipos de conteúdos. Só que não, né? Porque quando você define esses objetivos, agora sua próxima missão é transformar cada objetivo desse em mais 3 posts que vão inspirar, vender e ensinar. Sempre que você tiver um assunto em mão, pensa como ele pode ser um post que inspira, outro post que venda e outro post que ensine. Só aí, esses 4 objetivos já se transformariam em 12. Só que não são apenas 12, porque em kits de Natal tem vários tipos de kits. No Timewise 3D tem várias possibilidades de você vender. Então, vamos dar um exemplo aqui do kit Timewise 3D. Como é que você poderia transformar ele em inspirar, vender e ensinar? O kit Timewise 3D, como é que você poderia inspirar? Você poderia fazer um post sobre autocuidado, sobre autoestima, do quanto você se prioriza, do quanto você se coloca em primeiro lugar no teu dia, você cuida primeiro de você mesma, porque quando você cuida de você, você consegue cuidar do outro. Então, esse é um tipo de post que inspira o autocuidado. O segundo tipo, que é o vender. O vender, você poderia focar, obviamente, na promoção, no quanto ele está baratíssimo, né? Está R$299 o kit completaço. Então, só aí você já teria 2 tipos. E o ensinar. E aqui o ensinar você consegue tirar, meu Deus, muitos conteúdos. Porque não é só um conteúdo de ensinar a aplicar. Tem tanta coisa nas entrelinhas que você poderia fazer 1000 vídeos. Você poderia fazer um vídeo, por exemplo, só do seu gel 4 em 1. Eu amo que tem uma diretora que eu conheço e ela sempre fala nas sessões dela. Quando você estiver passando o seu 4 em 1 no banho, não lava a sua mão daquilo que sobrou, traz para o pescoço, traz para o colo, aproveita, porque é um sabonete anti-idade, só vai te fazer bem. São detalhes, são pequenas coisas que se você coloca em um vídeo de 30 segundos essa dica, você pode ter certeza que vai ter alguém que vai falar assim, cara, como eu nunca pensei nisso? E eu desperdiçando o produto, lavando a mão, perdendo dinheiro de uma certa forma, né? Então, aí você vai para o hidratante. Olha, sempre que você passa qualquer hidratante, use os seus últimos 3 dedinhos, porque vai ser uma aplicação mais leve, você não vai forçar a sua pele, não vai machucar ela. Outro post de ensinar. Aí, outro post de ensinar poderia ser, olha, quando você for enxugar, toda vez que você for lavar o seu rosto, quando você for enxugar, pega a toalhinha e vai com carinho enxugando, porque isso faz com que não haja atrito na sua pele. Gente, tem muitas coisas, tem muitos detalhes. Um post de ensinar não é um post só de passo a passo da aplicação do produto, mas ele pode ser de acordo com a tua vivência, com a tua realidade, com o que tu aprende, com o que tu fala para os teus clientes. O conteúdo, ele tá quando você tá também numa sessão e aí alguém coloca uma dúvida, né? E aí você fala, nossa, isso seria interessante para eu compartilhar também com as outras meninas. São coisas básicas, mas que fazem a diferença. Então, se você pensar dessa forma, se você definir 4 objetivos no mês, desses 4, você pensar para cada um, inspirar, vender e ensinar para cada um, você vai ter um post para o mês inteiro. Então, essa é a principal dica para nunca falhar. É você definir o que você quer naquele mês. O que as tuas clientes, quem te segue, precisam ter como você, a mesma atenção. Quais são os produtos que estão ali
no teu estoque que eles precisam, ó, correr urgente dali, porque tem muito mais para entrar. Então, dessa forma, você fica, se sente capaz de criar o mês inteiro e não acabar as ideias, porque você se organizou, porque você anotou, porque você olhou o seu estoque, porque você viu quais são os movimentos do mês, você decidiu o que você quer, quanto você quer ganhar. Eu tenho certeza que todas as diretoras que estão aqui ensinam para as suas consultoras como elas podem ter um lucro e como fazer essa conta para ter o lucro no mês. E eu tenho certeza que você, consultora, já ouviu como fazer isso. Passe a deixar o seu negócio cada vez mais profissional. O digital, ele não é só para você estar ali, ele vai ser um complemento. O que a tua cliente encontra no presencial, ela vai ver ali no digital. E cada vez que ela vê, ela vai sentir orgulho em pertencer a você, orgulho em ser atendida por você, orgulho em querer te indicar. E te indica de uma forma natural, isso é muito legal. Então, tudo que você é de incrível no presencial, transforma isso para o presencial. Sabe essas dicas que você acha que é boba? Tipo, passar hidratante aqui na palma da mão, protetor solar, sabe? Não é bobo. Isso pode fazer diferença mesmo na vida das pessoas. Um dia desse que vim me tocar, falei, gente, toda vez que eu passo o protetor solar, eu vou e lavo a mão. Tipo, eu tiro o protetor solar daqui, onde envelhece muito mais rápido, né? E mostra a nossa idade com o tempo. Eu falei, olha que loucura que eu tô fazendo, mas por conta de um vídeo que eu vi, eu me atentei para isso. Olha, eu tô lavando a mão e tirando o protetor solar do dorso dela e eu tô me boicotando, tô jogando dinheiro fora. Então faz diferença. Então, assim, conteúdos, eles nunca faltarão, certo? Vamos avançar, então. Anotaram aí, né? 4 objetivos do mês. Cada um você vai ver como é que você pode inspirar, vender e ensinar. E daí, você vai ter uma quantidade de conteúdos absurda sempre que precisar, tá bom? O segundo ponto é anotar as suas ideias, é criar esse hábito de anotar as coisas, seja no celular, seja no papel, mas a gente não pode confiar na nossa cabeça, de forma alguma, porque a gente esquece muito rápido. A gente tem uma ideia agora, se a gente não anotar, a gente vai pensar assim, nossa, o que foi que eu pensei ontem? Nossa, eu tinha tido uma ideia incrível, mas você não anotou em nenhum lugar? Esquece, amiga, não vai ficar lá, porque a gente tem uma memória assim muito complicada, principalmente por conta disso aqui, pelo excesso de tela. Então, para não correr esse risco, você vai fazer a anotação de tudo. O terceiro ponto é salvar as referências em um só lugar. Eu não te indico a salvar no Instagram as coisas que você vê, acha interessante, porque não precisa você só ver coisas Mary Kay para reproduzir. Tem muitas coisas de outras empresas, de outras marcas, de outras pessoas que fazem que você conseguiria adaptar. Só que como, principalmente, a maioria, acredito aqui, né, tem um Instagram pessoal, ou seja, aparece de tudo, família, amigos, Mary Kay, trabalho, enfim, acaba que você vê vídeos diferentes e você salva, por exemplo, uma receita. Aí salva o vídeo de um cachorrinho engraçado. Aí salva e você esquece ali no meio acaba se perdendo alguns ouros, porque você vai salvando e você nunca mais volta nessa pasta de salvos e você acaba perdendo aquela ideia. Então, eu te indico a copiar o link e sempre colocar em algum lugar, seja num bloco de notas, seja em algum programa que você tenha de organização, porque isso vai facilitar muito para você, certo? E o quarto ponto é, pensou, anotou, executou, porque também demorar muito para executar a ideia, é ter certeza que aquilo não vai sair do papel. Se sair da mente, já é um ponto bom. Mas se você executar, é a certeza de que você está fazendo valer o seu tempo, que você já entendeu que o digital é importante também para o seu negócio. Você precisa ter uma cara lá, você precisa ter, de alguma forma, um posicionamento onde as pessoas possam lembrar de você como referência nessa área. Então, você copia o link, salva e já pensa quando vai executar. Já separa um dia da semana, não, nesse dia aqui eu vou executar os conteúdos que eu salvei, ou que eu tive ideia, ou que eu estava na sessão, os 4 objetivos do mês. Então,
Se você não colocar isso como prioridade na sua agenda, assim como muitas de vocês fizeram, né, nesses 5 dias, onde colocaram como prioridade a criação de conteúdo, nunca vai acontecer. Isso aí é um fato, porque muitas outras coisas vão vindo, e se você não tiver isso, acaba que os dias passam de uma forma muito rápida e a gente não aproveita essa oportunidade. Em relação a esses 4 pontos, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo antes da gente avançar? Não? Tudo maravilhoso? Tudo incrível? Gente, então amanhã eu vou explodir de conteúdo, não estou entendendo. É isso mesmo? Maravilhoso. Então, eu espero que vocês já consigam captar de fato essas ideias, para que não te falte ideias, para que não te falte movimento. Eu tenho uma frase de uma diretora que ela fala: movimenta que dinheiro entra. Adorei. Adorei. Acho que a gente tem que colocar isso como foco. Alguém ligou o som, quer falar algo? Ei, Júlia, boa noite. Oi, Elaine, boa noite. Esse desafio foi bem crucial para mim, porque eu estava meio parada no meu Instagram, me deu ontem. Aí ontem eu já usei outras criatividades, não sei se você deu uma olhada lá no meu Instagram, né? Eu segurando um blanche, né? Eu achei bem interessante a gente usar, né? Aquele lá, aplicativo que você indicou, porque aparece a nossa foto, né? Aparece o nosso rosto e não de outra pessoa. Então, Exato. eu recebi várias curtidas, comentários, aquela que está com a bolsa, muito elegante. Então, eu achei bem interessante, como você falou, colocar como prioridade. Infelizmente, eu não consegui postar, né, que era no dia, eu fui postando meio atrasada. Mas eu me esforcei. Postei todos. Isso que importa. Isso que importa. Ai, parabéns, Elaine, maravilhoso. É isso, é a importância de nós aparecermos, né? Não de outras pessoas aparecerem. A gente acaba se boicotando demais quando a gente compartilha de outras pessoas. Não que seja errado, né? Nossa, você vai ser crucificado, não é isso. Mas acaba que perde um pouco de credibilidade, principalmente com quem a gente não conhece, vai visitar o nosso perfil e quando chega lá, não nos encontra. Na verdade, não encontra ninguém, não sabe quem é quem, porque são muitas imagens, são muitos modelos, pessoas. Então, essa questão da identidade visual, de colocar o teu rosto como o principal componente da tua marca, porque você é a pessoa mais importante da sua marca, é essencial para que você possa ter sucesso. Então, eu quero muito que vocês coloquem isso na mente de vocês. Acredito que não tenha ficado dúvida em relação a esses pontos que a gente trouxe aqui hoje. Ficou bem compreensível. Eu vou, então, avançar aqui para a gente correr para finalizar, tá bom? Eu adoro essa frase. Você não muda nada pensando em fazer. Você muda fazendo. Essa frase, ela se encaixa não apenas na criação de conteúdo, ela se encaixa com absolutamente tudo. Nós temos diretoras aqui. Quem for diretora, manda um coraçãozinho aqui só para eu ver, para saber se nós temos aqui líderes nos assistindo. Olha, quantas maravilhosas! Vocês, diretoras, assim, para mim, são exemplos de poder de decisão. Tenho certeza que não todas, mas uma maioria significativa, antes de começar, de fato, a liderança, demorou um pouquinho para tomar essa decisão. Mas quando você tomou a decisão, ou seja, quando você parou de pensar em fazer e simplesmente começou a fazer, e o que é esse fazer? Era falar sobre a oportunidade, falar sobre aquilo que estava acontecendo na sua vida e que você desejava isso para que outras pessoas também pudessem viver. Quando vocês passaram a fazer e parar de pensar em fazer, tudo mudou e hoje vocês estão onde estão. E isso também se estende para consultoras. Então, tenho certeza que tem consultoras aqui que, nossa, queria tanto participar do Círculo das Estrelas, queria tanto ser consistente, mas esse pensamento ele não muda nada. Quando você decidiu ser participante do Círculo das Estrelas e nunca parar a consistência, tudo mudou. Então, é assim também na criação de conteúdo. Quando você decide fazer algo, você para de ficar só pensando como seria, ou planejando, né, fazendo uma super planilha, porque você quer tudo perfeito quando começar. Não vai começar, vai demorar, vai ficar para trás.
e as pessoas estão cada vez mais atentas e querem seguir quem elas admiram. Então, você é uma consultora que as pessoas podem admirar? Tenho certeza que sim, mas precisa de prova social. As pessoas precisam ver o quão incrível você é. Não é só postar um story, agenda lotada hoje, hein? Tem várias pessoas para atender. Não, é mostrar a diferença que você faz na vida das pessoas. É chegar no story e falar assim, nossa, encontrei hoje uma pessoa que ela estava sofrendo há um tempo com uma tal situação na pele. E hoje, quando ela passou o produto, ela disse que se sentiu, né, com uma pele muito mais macia. É você contar a verdade do que acontece já no teu atendimento. E aí você vai ver as coisas mudarem. Porque você está fazendo e está mostrando o que faz. E isso é muito importante também. Vamos lá. E agora, para ajudar vocês, né, antes da gente fazer o nosso sorteio, que eu estou animadíssima para isso, mas eu quero explicar o que está sendo sorteado entre as ganhadoras e também para quem não participou, para entender o que significa. Em janeiro desse ano, nós iniciamos aqui esse grupo de criadoras de conteúdo e desde lá assim, tem sido incrível, tenho conhecido mulheres maravilhosas e muitas me pediam, Júlia, eu tenho ideia, mas eu não sei como fazer um vídeo, eu não sei como ter uma boa qualidade, eu não sei como editar, não sei como postar, não sei como agendar postagem, não sei nada. Por favor, faz alguma coisa para que a gente possa aprender. E então, eu criei o método CEP. E o que é esse método CEP? É um método cria, edita e posta, tá? Então, aqui são os módulos que tem, né, no meu curso, que você vai aprender a criar, ou seja, você vai aprender a se organizar, como você vai fazer os roteiros dos seus vídeos, como é que você vai depois editar esses vídeos. Eu tenho também um módulo na prática, onde eu mostro gravando um conteúdo, né, todos os bastidores dele, e depois editando ele ao vivo com vocês. Então, é o módulo que eu mais amo, assim, porque coloca realmente, assim, na prática, como é que seria, e depois eu postar, como agendar postagem, horário, capa de Reels, então, assim, tudo que envolve a parte de postagem final, a legenda, você encontra nesse conteúdo. E eu abri a primeira turma em junho, e foi muito maravilhoso, né? Nós temos já um grupo de alunos maravilhosos que já estão fazendo, e algumas me pediam, né, deixa o carrinho aberto, né, para ficar vendendo. Eu falei assim, não, gente, eu quero, quando lançar, eu quero que as pessoas que entrem não sejam pessoas assim aleatórias, eu quero que elas estejam dentro do movimento e realmente queiram fazer diferença no digital. Então, no dia 14 de novembro, eu vou reabrir as vagas, né, vai ser a segunda turma do Método CEP, e vem com algumas surpresas, com alguns presentes dessa vez, né? Vai ser ainda melhor, e quem é aluna que está aí já vai entender o que é, mas o presente número 1 que eu vou dar para quem entrar, totalmente de graça, assim, presente mesmo, assim, dentro do curso, vai ser um template do Notion, que é uma planilha de organização, onde você vai conseguir criar o seu calendário de conteúdo. Eu vou ensinar, claro, né? Vai ter um vídeo para ensinar você a usar, todo passo a passo, ninguém vai ficar na mão, não se preocupem, vou explicar tudo para que vocês possam usar isso, porque eu sempre senti falta de um lugar para eu colocar o meu banco de ideias, o meu calendário de conteúdo, o que eu preciso fazer na semana. Então, é um planner digital onde você encontra tudo no mesmo lugar, e eu estou muito animada para compartilhar com vocês. Isso não tinha na primeira turma. Vai, claro, quem está na primeira turma vai receber essa atualização, você vai ter acesso, estou muito animada, acho que vocês vão gostar bastante. O segundo presente, gente, é que eu vou dar 50 templates do Canva, assim, se você está sem ideia para criar conteúdo, tu vai lá, minha filha, põe a tua foto e tu posta, mas se movimenta, entendeu? Eu estou emocionadíssima com esses templates, aqui só tem alguns, só tem 10, eu acho, mas são 50 ao todo, e eu tenho certeza que vocês vão amar, eu estou bem animada com isso. E o terceiro presente, gente, que eu só vejo isso agora lá no grupo do bate-papo. Prompt. Ah, me dá um prompt disso, prompt daquilo. E aí eu pensei em fazer alguns prompts diferentes para vocês. E eu vou disponibilizar, gente, 50 prompts de criação para imagens incríveis para vocês postarem. Sério.
Tá dando muito trabalho isso, viu? Não está sendo fácil. Para quem está mexendo já lá no Gemini, percebe que às vezes a gente sai com umas 3 cabeças, uns 5 braços. Nem sempre ele nos entende, mas dando jeitinho assim, a gente está conseguindo. Eu e meu marido, vou até convidar ele para dar essa aula comigo, porque, claro, que eu não vou entregar só esses prompts para vocês, tá? Eu vou gravar uma aula para que vocês possam entender o que vai ter nesses prompts, como é que faz, como é que você vai adaptar para você, algumas palavrinhas-chave que você pode mudar aqui e ali que fazem a diferença, a questão das fotos, de como colocar. Então, não se preocupem que eu não vou só jogar no colo de vocês. Tanto o Canva, quanto o Notion, quanto os prompts eu vou ensinar para vocês. Aí, gente, estou muito ansiosa para o dia 14. Tenho certeza que vocês vão amar. Vocês gostaram dessas imagens que estão aí? Maravilhosas, né? Estou chiquíssima, né? Assim que fala, né? Chiquíssima. Maravilhosa. Vamos lá. E aí, esses 3 presentes são para quem entrar, né, na segunda turma. Agora, sim, você vai pagar realmente só o curso e esses outros 3 presentes são presentes para vocês. Vocês vão ver que daqui a um tempinho ele vai estar disponibilizado lá no meu Instagram para vender individualmente, mas você não vai precisar pagar porque você já vai ter acesso junto com o curso, tá? E aí, quem já é aluna, o que vai fazer? Fala assim, sim, Júlia, a gente já é tua aluna, o que a gente vai fazer? Ah, querida, eu amo vocês e vou honrar vocês. Vocês também vão receber esses presentes sem precisar pagar absolutamente nada. Então, esses presentes também vão ser de vocês dia 14 de novembro, vai aparecer já lá na sua plataforma. Você vai ter acesso a tudo. E vai ter presente também para as primeiras inscritas, que eu vou anunciando ao longo dos dias, né? Quando chegar um pouco mais próximo, vou anunciar para vocês os presentes para as primeiras inscritas. Acho que vocês vão gostar, tá bom? E agora eu vou, mas nos próximos dias não se preocupem que eu vou trazer mais informações e claro que quem faz parte do grupo Criadoras MK vai receber o link antes de todo mundo, ou seja, antes do Instagram, para você poder ser uma das primeiras inscritas e ser presenteada a mais, né? Além desses presentes que eu estou dando, vão ter presentes a mais. Vai ser a nossa Pink Friday, tá? Vai abrir numa sexta-feira e já adianto que vai ser às 7 da manhã. Então, para a gente acordar cedo, numa sexta-feira, para amanhecer na Pink Friday e você conseguir todos esses presentes e, quem sabe, ser uma das primeiras inscritas e também ter alguns outros prêmios exclusivos que eu vou divulgando, tá? Agora, a gente vai fazer o nosso sorteio, ou seja, a primeira pessoa que está garantida já nesse curso, que vai ter acesso a todos esses presentes, mas, claro, você vai ter acesso dia 14, tá bom? E aí, se alguma aluna for sorteada, eu vou sortear outra pessoa, porque você já ganhou tudo isso, então, só por você ser aluna já está tudo certo. Mas eu vou agora fazer, e talvez se eu não lembrar do nome de aluna, por algum motivo, você só me sinaliza aqui para eu poder sortear outra, tá bom? Quem será que vai ganhar, gente? Gente, estou muito entusiasmada. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Cadê a imagem de vocês, gente? Não estou vendo a cara de vocês. A gente aprendeu tanto a falar a mostrar a cara e ninguém está aqui mostrando a cara? Como assim? Eu acho que quem for sorteado e estiver aqui não estiver mostrando a cara, acho que eu vou passar para outra. Brincadeira, mas quero ver o rostinho de vocês, gente. Gostou, Flor, do presente que você vai receber? A Flor já é aluna. Vamos lá. Gente, esses prompts, meu Deus do céu, tá ficando muito lindo. A proporção do trabalho e a proporção de lindeza, assim, que tá ficando. Tá muito lindo, realmente. Deixa eu ver aqui. Câmera de todas. Eu vou parar essa apresentação e vou compartilhar a tela do sorteio. Deixa eu compartilhar aqui, só um instantinho. Janela. Só um instantinho. Pronto. Olha, Josi, tu tá aí. Claro, Gostou dos presentes? adorei. Maravilhoso, né? Vamos lá.
Estão vendo? Isso, ok. Olha só, aqui eu coloquei todos os nomes de todas as participantes que completaram em 5 dias, tá? Então, estão todas aqui. Vou clicar aqui em sortear e vamos ver quem vai ser a ganhadora. Fran Lemos! Ela tá aí? Será, gente? Eu lembro dela. Deixa eu ver aqui quem é ela. Gente, eu não vou ficar feliz pela amiga de vocês? Misericórdia! Aplaudam ela. Mandem coraçãozinho. Gente, olha a inveja. Misericórdia. Parabéns, Fran. Deixa eu ver aqui. Ai, olha, ela é uma diretora maravilhosa. Fez os 5 dias. Vocês estão vendo aqui? Linda! Vou avisar ela, vou colocar no grupo. Gente, deixa aqui parar o compartilhamento. Vamos fazer uma fotinho com todo mundo aparecendo?